Pessoal, primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Pipefy. O meu nome é Isabelle, eu sou especialista em conteúdo de produto aqui na Pipefy e no webinar de hoje a gente vai falar sobre a funcionalidade de modelos de e-mail, que nada mais é do que a funcionalidade de automação de e-mails do Pipefy. Essa funcionalidade permite enviar e-mails automatizados e personalizados, economizando tempo e aumentando a produtividade do seu time. O webinar de hoje ele vai estar dividido em duas partes. Uma introdução com os conceitos teóricos básicos de como essa funcionalidade funciona no Pipefy e depois a gente vai partir para os exemplos práticos. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre é o que é automação de e-mail. O primeiro contato que a maioria das pessoas tem com e-mails automatizados são aqueles e-mail marketing que a gente recebe bastante na nossa caixa de entrada. Geralmente são personalizados com o nosso nome, com algumas outras informações que a gente fornece quando a gente preenche o cadastro nos sites, até os e-mails que a gente recebe do nosso banco, enfim. São e-mails que têm um texto padrão ou customizados com nome e outras informações. A automação de e-mail em si é uma ferramenta que ajuda a construir relacionamentos e estruturar a comunicação, combinando conteúdo, informações dos clientes e software. E-mails automatizados permitem estabelecer uma presença contínua na caixa de entrada de seus clientes internos e externos, sem a necessidade de enviar mensagens manualmente o dia todo. Ou seja, os e-mails automatizados é uma forma de você manter o contato com seu cliente, seja ele interno, então aqueles processos internos da sua empresa, é a solicitação de reembolso, solicitação de férias, que tem um volume de solicitações muito grandes, e se você fosse manter a atualização manual ia demandar muito tempo, e tantos processos externos, então processo de vendas, processo até de nutrição de novos clientes, então todos esses processos você mantém o contato com o cliente, mantém uma presença contínua, mantém ele atualizado, sem você precisar gastar o tempo mandando as mensagens manualmente. A automação de e-mail envolve enviar automaticamente informações relevantes e momentos específicos de um processo. Por exemplo, num processo de implementação, você consegue mandar num momento específico, então quando você tem lá um processinho, o CAD entrou numa fase específica, você consegue enviar para o seu cliente um lembrete de follow-up. Esse é a informação relevante no momento específico do processo. Além de ser uma ótima ferramenta para nutrir relacionamentos, a automação ajuda seu time a otimizar a utilização do tempo, dedicando o tempo que eles gastariam escrevendo e enviando e-mails a atividades mais relevantes. Os modelos de e-mail são mensagens padrão que podem ser criadas em um pipe e configuradas para serem enviadas em uma fase específica deste mesmo pipe. Modelos de e-mail podem ser enviados manualmente ao clicar em um botão dentro do card ou automaticamente quando um card entrar ou sair de uma fase. A gente fala bastante, de economia de tempo, mas quanto tempo dá para economizar com esses e-mails automatizados? De acordo com uma pesquisa publicada pela LifeWire, depois se vocês tiverem interesse eu encaminho essa apresentação para vocês que tem o link para a pesquisa, a maioria dos profissionais envia em média 40 e-mails relacionados a trabalho por dia, o que pode consumir cerca de 2 a 4 horas da jornada diária, o que, no fim das contas, pode chegar até 20 horas semanais. Dos quase 7,4 bilhões de pessoas da população atual mundial, cerca de 58%, ou seja, 4,3 bilhões de pessoas utilizam e-mails diariamente. Tomando com base os dados de utilização dos modelos de e-mail de diversas empresas que usam aqui no Pipefy, a gente conclui que é possível para uma equipe economizar entre 8 e 40 horas semanais, ou seja, o trabalho de uma pessoa na semana inteira pode ser economizado automatizando o envio de e-mails. Esse número varia bastante, que depende muito da complexidade do e-mail, então a gente fez os cálculos assim, considerando e-mails que podem demorar 2 minutos para ser enviado, até e-mails que poderiam demorar 10 minutos, que são e-mails que demoram muito tempo para ser redigido. Então, o tempo gasto por e-mail e a volumetria de e-mails enviados, ou seja, a quantidade de e-mails. A gente tem empresas que enviam aqui uma média de 250 e-mails por semana dos processos, isso usando a funcionalidade de modelos de e-mail. Tem empresas que mandam mais, empresas que mandam menos, mas esse já seria um uso com volume elevado dessa funcionalidade. Então seria mandando uns 1.000 e-mails por mês, mas isso já permite uma economia muito grande
de tempo que você pode dedicar a outras atividades mais estratégicas. O conteúdo dos modelos de e-mail pode ser estático, conforme eu comentei com vocês, que todos os usuários recebem exatamente a mesma mensagem. Então você cria lá um modelinho, um texto e todo mundo vai receber exatamente a mesma mensagem. Ou customizado. Então você vai utilizar conteúdo dinâmico. Eu já vou explicar melhor para vocês como funciona esse conteúdo dinâmico, que é originado dos campos do seu pipe. Por exemplo, lá no formulário de início, você tem um campo onde o cliente insere o nome dele. Então, usando essa funcionalidade de conteúdo dinâmico, a gente vai lá, seleciona esse campo do nome do cliente e consegue inserir esse campo dentro do conteúdo do e-mail. Então, a gente consegue tornar o conteúdo do nosso e-mail dinâmico de acordo com o conteúdo de cada card. Então, cada card vai ser enviado para o cliente com o nome dele, com o número do ticket dele, todas as informações específicas do pedido dele. Quando usar modelos de e-mail? Existe uma série de situações em que modelos de e-mail podem ser usados para melhorar a comunicação e o fluxo de informações nos seus processos que envolvam clientes internos ou clientes externos, como a gente já comentou. Alguns processos internos que podem ter a comunicação melhorada utilizando modelos de e-mail são grande parte daqueles processos que você tem, os clientes do processo não fazem parte, ou seja, não são membros do pipe. Então você permite que eles criem cards, mas você não precisa adicionar eles no processo, porque geralmente é muita gente que cria card, e se você for colocar todo mundo dentro do processo só para acompanhar o andamento, vai ficar um volume muito grande. Então você configura modelos de e-mail para eles fazerem o acompanhamento das solicitações deles. Então seriam processos como compras, financeiros, solicitações de férias, pedidos de reembolso, solicitações de marketing, design, etc. Então você cria um formulário público e a atualização do status da solicitação a cada mudança de fase é feita via modelo de e-mail automaticamente. Alguns exemplos de e-mails que eu vou mostrar para vocês depois na prática seriam o modelo e-mails de solicitação recebida, solicitação aguardando aprovação, solicitação aprovada ou reprovada e solicitação finalizada. Já no caso dos processos externos, alguns dos exemplos mais comuns da gente ver por aqui são processos de vendas, em que você pode usar e-mails automatizados com conteúdo dinâmico para informar o cliente do andamento do pedido, confirmando informações relevantes como o número do pedido, itens, valor, data prevista de entrega, etc. Aí você mandaria e-mails com pedido recebido, pagamento aprovado, pedido enviado, aí você pode incluir o número de rastreio dos correios para que o cliente acompanhe o pedido dele, pedido entregue, e se você tiver interesse, você ainda consegue incluir um link para um outro pipe em que você faz uma pesquisa de feedback do atendimento com o cliente, por exemplo. Então você já consegue, aí já dar continuidade ao seu processo, já fazendo uma pesquisa de feedback de atendimento. E um outro processo bem bacana, pessoal, de usar modelos de e-mail é o processo de suporte helpdesk. Então o cliente vai lá, ele abriu um ticket de suporte. Então você usa e-mails automatizados para informar o cliente que o ticket dele foi aberto e o andamento do processo de suporte. À medida que for movimentando entre as fases, você consegue aliar duas funcionalidades, que é a de modelos de e-mail e a de e-mail messaging, para que a pessoa que esteja cuidando desse ticket consiga se comunicar com a pessoa que abriu o ticket. Então isso eu vou mostrar certinho para vocês na prática. Como que você utiliza os modelos de e-mail? Antes de poder ser enviado, um modelo de e-mail passa por duas fases, a criação e a configuração. O modelo de e-mail, ele é criado na seção de modelos de e-mail, que é aberta através da barra lateral de opções do pipe. Então você clica naquela engrenagemzinha no canto superior direito do seu pipe e vai selecionar a opção modelos de e-mail ou templates de e-mail. Ao criar o modelo de e-mail, você vai definir o título dele, que é o assunto, e o texto do e-mail, que vai ser enviado para os clientes. O conteúdo desse e-mail pode ser estático ou customizado com conteúdo dinâmico dos campos do pipe. Depois que o modelo já estiver criado, você vai configurar ele na fase da onde você deseja enviá-lo. Então você vai acessar as configurações da fase e acessar a opção modelos de e-mail dentro das configurações dessa fase. Você pode também usar o conteúdo dinâmico nesse momento para usar no e-mail do destinatário. Você pode pegar o campo de e-mail lá que foi inserido no seu formulário de início, ou ainda no e-mail, no nome e e-mail do remetente, você pode usar o nome e e-mail do responsável, por exemplo. Então daí vai ser dinâmico, que toda vez que um card for enviar um e-mail, não vai ser sempre o mesmo remetente, vai ser o responsável pelo card que vai ser o remetente. Quando você for criar um modelo de e-mail, é possível editar o conteúdo no corpo de e-mail utilizando diferentes opções de formatação. Esse é aquele momento que a gente para um pouquinho e fala, pessoal,
sem pânico, que aqui a gente não vai falar de nada muito complexo, nenhuma edição muito avançada de Markdown, HTML, até porque eu também não tenho esse conhecimento mais avançado e não são todas as formatações de HTML que a gente consegue usar dentro dos modelos de e-mail. Então, por isso, na parte prática, eu vou mostrar para vocês o que a gente consegue usar de HTML para formatar os e-mails. Então, assim, para quem não tiver interesse em usar essa parte mais avançada, existe um editor de texto simples, quando você cria lá o texto do e-mail, que você consegue formatar o texto, então colocar hiperlinks, imagens, colocar negrito, itálico, essa parte mais simples. Caso você já queira colocar alguma coisa um pouquinho mais avançada, colocar uns headers, algumas formatações de texto diferentes, você pode usar Markdown, que lá dentro do editor dos e-mails, dos modelos de e-mail, a gente tem um link mandando para uma página onde dá as dicas de como formatar usando Markdown. E já caso você tenha um pouco de conhecimento de HTML, você pode usar alguns comandos de HTML para editar o corpo do modelo de e-mail. Então você consegue inserir imagens e GIFs, mudar a cor do texto, a cor do fundo do texto, o alinhamento do texto e diversas outras coisas. Usando o conteúdo dinâmico, você consegue customizar as informações na criação e configuração dos modelos de e-mail, usando informações dos campos dos cards. Vocês podem ver aqui que a gente tem entidade, propriedade e handlebars, né? A entidade é o que contém a propriedade, ou seja, as entidades é assim, é o formulário de início, é uma fase, é o criador, é o card, etc. A propriedade é a informação que está contida na entidade. Ou seja, são os campos das fases, as informações do criador, etc. E handlebars é um valor único que cada campo aqui dentro da fase vai ter, que é o valor que você vai copiar e colar dentro do corpo aqui do e-mail onde você deseja que a informação apareça. Então, supondo aqui eu vou selecionar na entidade fase start form e propriedade o campo que eu quero aparecer. Então, aqui nome do cliente. Ele vai me dar esse valor no handlebars que eu vou copiar e colar no texto exatamente aonde eu quero que ele apareça. Combinando HTML, Markdown e conteúdo dinâmico, o Pipefy permite que seus usuários criem modelos de e-mail atraentes, personalizados de acordo com a identidade visual da empresa, com diferentes imagens, formatos de texto, botões, etc. Eu prometo para vocês que não é muito complexo criar um e-mail igual esse aqui, que eu coloquei nesse slide, com e-mail com imagem no header, com diferentes tamanhos de texto. Isso eu vou mostrar para vocês certinho como faz. E caso vocês tenham dúvidas depois, pessoal, eu consigo mandar para vocês todas as formatações dos modelos que eu usei aqui. Eu tenho um arquivinho de texto com todas essas formatações, então eu posso mandar para quem tiver interesse, ok? No final, caso vocês queiram, é só solicitar ali eu vou mandar meu e-mail para vocês, que daí vocês solicitam por e-mail para mim e eu mando para vocês. Outro uso avançado que a gente tem é aliar duas funcionalidades avançadas, que é os templates de e-mail e as automações, para criar fluxos de e-mail automatizados. Ou seja, a gente pode usar um evento, que é o de alerta de atraso, por exemplo, para mover o card automaticamente quando um alerta for disparado e enviar aqueles lembretes de follow-up que a gente comentou antes, quando o card ficar 2 dias de uma fase. Ou, como vai ser um exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente pode usar um alerta de vencimento para enviar um e-mail desejando boas férias a um funcionário na data de saída de férias, usando um campo de data de vencimento. Isso eu vou mostrar para vocês certinho como é que funciona. Mas é bem bacana a gente ver que a gente consegue aliar diversas funcionalidades avançadas para economizar mais tempo ainda nos nossos processos. Primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, é num pipe de teste que a gente tem, bem simplesinho. Vou mostrar o caminho que a gente tem que seguir para criar um novo modelo de e-mail. Como eu comentei com vocês, a gente clica aqui na engrenagem para abrir a barra lateral e rola aqui até achar a opção template de e-mail. Quando a gente clica nela, a gente é levada para uma tela onde a gente tem já os templates de e-mail que foram criados, e para criar um novo, a gente clica aqui criar um novo template de e-mail. Como eu vou mostrar para vocês os que eu já criei, eu vou abrir os dois aqui. Quando a gente entra na tela de criar um novo modelo de e-mail, essas são as opções, os campos que a gente tem que preencher para criar um novo template. O nome, pessoal, ele é apenas para uso interno. A gente vai dar, o nome é o que aparece naquela listagem que a gente estava vendo antes. A gente só precisa saber o nome dele na hora de selecionar para configurar dentro das fases e para selecionar para ser enviado dentro do card de forma manual.
Então é só para isso que o nome é importante. O nome não vai ser visto pelo cliente em momento algum. Já o assunto, ele vai ser exibido na caixa de entrada do cliente. No assunto, você já pode usar conteúdo dinâmico se você quiser. Então, como eu vou mostrar em alguns exemplos, a gente já usa. Se você quiser enviar assim numa abertura de chamado, o chamado, o número, aí o ID do card foi aberto. Você já consegue usar um conteúdo dinâmico no título. Aqui é o corpo do e-mail, com o editor de texto simples que eu comentei com vocês, com as opções de negrito, itálico, hiperlink, citação, isso aqui é para colocar um código, imagem, lista numerada, lista com marcadores, aqui para inserir um parágrafo, para inserir uma quebra de linha e para voltar. Aqui, aquele link que eu comentei com vocês, caso você precise de ajuda para formatar o seu texto com Markdown. E aqui, pessoal, é o gerador de conteúdo dinâmico que eu comentei com vocês. Então, supondo, eu venho aqui em entidade e eu vou selecionar a fase Start Form, que é a fase, o Start Form do meu campo, e eu venho aqui e seleciono o campo Name. Esse valor aqui eu vou copiar e colar aonde eu quero que ele apareça no meu e-mail. Então, aonde eu colar é onde ele vai aparecer no texto. Então, eu colocaria olá e colaria isso logo depois, para ele ser enviado dessa forma. Agora, pessoal, eu vou passar aqui para os modelos para mostrar para vocês esses modelos que já estão criados. Só um pouquinho. Aqui o título eu não coloquei nenhuma informação diferente. Eu já comecei aqui logo no primeiro parágrafo, eu inseri uma imagem com a formatação que ela está centralizada. Aqui na pré-visualização, pessoal, alguns códigos de HTML não são pré-visualizados corretamente. Então, quando a gente usa HTML, a instrução, de forma geral, até que a gente consiga ter uma melhoria nessa pré-visualização, é enviar e-mails de teste para garantir que está tudo funcionando de forma correta. Então, aqui tem uma imagem centralizada, então tem o código center para centralizar a imagem, e esse código bem simples aqui, então fica entre colchetes e entre parênteses a URL da imagem. A imagem para ser inserida, pessoal, ela tem que estar armazenada em um site. Caso vocês não tenham a imagem que você queira inserir armazenada em um site, existem diversos sites de armazenamento gratuito de imagem. A gente usa bastante o que está linkado também para o nosso conteúdo de ajuda, que é o ImageBB. Mas se você procurar assim, armazenamento de imagens gratuita no Google, vai aparecer uma série de sites. É só você armazenar lá e copiar o link que ele termina com .png ou .jpg. É importante que o link termine com esse formato da imagem, porque senão o código não funciona. Porque às vezes eles dão um link para uma página, aí você tem que copiar com o botão direito e copiar o endereço da imagem, que daí ele manda certinho lá pro endereço da imagem, que é esse que termina em .png. Aqui logo abaixo a gente colocou uma outra imagem, e aqui a gente já começou a colocar diferentes formatos de texto. A gente vê aqui que tem H1, H2, H3. Esses formatos, pessoal, eles são headers, né, que a gente vê o H1, H2, e ele muda o tamanho e a fonte, não é a fonte, é a espessura do texto. Então isso é bacana se você estiver construindo um modelo de e-mail para ele ajudar a ficar visualmente mais atraente. Aqui vocês podem ver que tem um conteúdo dinâmico, esse aqui é o nome, ó. Eu vou vir aqui mostrar para vocês. Aqui, entidade, fase Start Form, propriedade campo Name, que a gente copiou e colou ele aqui. Aí, seja bem-vindo ao Pipefy, a plataforma de excelência em processos. E depois, logo abaixo, a gente tem os parágrafos, né, todos separados, todos com a tag P, para que ele fique com o alinhamento certo, com o espaçamento certinho. Esse aqui, pessoal, é a cor da fonte. Então, ele tá com uma cor diferente. Esse aqui é um código X, que é aquele código de cor. Então, aqui, quando você colocar Style e Color, você pode mudar a cor da fonte e colocar o alinhamento no mesmo código. Aqui, a gente colocou uma imagem com um hiperlink, que a gente criou um botão. E aqui, a gente colocou os links de redes sociais. Que eu vou mostrar para vocês. O segundo modelo, que tem algumas formatações adicionais. Nesse aqui, no título, a gente já colocou um emoji, só para ficar diferente, porque na última vez que a gente fez esse webinar, foi uma dúvida que se a gente conseguiria inserir o emoji no título e no texto. E realmente funciona, dá certinho. E a gente colocou aqui o emoji, tanto no título quanto no texto. Para inserir o emoji, pessoal, é só entrar num site desses de emoji, copiar e colar. Não tem segredo, não.
Aí aqui a gente tem outros atributos de alinhamento de texto, então aqui tem um texto centralizado. Esse aqui a gente tem um estilo de cor de fundo de texto, então ele tem uma cor de fundo diferente e uma cor de texto. Eu vou mostrar para vocês como é que fica na prática isso. Aí aqui alinhamento de texto à direita, então esse text align right. Texto centralizado, text align center, text align left para alinhar o texto à esquerda e justify para justificar o texto. Você também consegue usar negrito, itálico, sublinhado, riscado e marcado usando o HTML, inserir hiperlinks com HTML também, esse código aqui. Todas essas informações, pessoal, todos esses códigos que a gente usa aqui estão no nosso conteúdo do Help. É só entrar lá no help.pipefy.com e buscar por HTML, que tá tudo lá detalhadinho, tá? Aqui tem também as cores do texto, com código X, como eu comentei com vocês. Você consegue inserir listas, então listas com marcadores ou listas numeradas. Inserir imagens. É bastante importante respeitar a limitação, que é a largura máxima do nosso modelo de e-mail, pessoal, são 536 pixels. Então, quando você for hospedar a imagem, reduzir a imagem para que ela tenha 536 pixels para não exceder a largura do modelo de e-mail e não deformar na hora de você enviar o modelo. Elas também podem servir como hiperlinks para criar botões. Também podemos usar GIFs, então mandar imagens animadas. E inserir tabelas. E é isso aí. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês na configuração como que a gente faz. Então, a gente vem aqui na configuração da fase Inbox, que é onde eu configurei os modelos. Entrando na configuração, a gente vai passar aqui pela parte Opções Avançadas e Templates de e-mail. A gente vê que já tem aqui alguns configurados, a gente vai configurar um novo template de e-mail. Então, a gente vai selecionar aqui o modelo de e-mail teste 2. O nome do remetente, pessoal, a gente poderia colocar dinâmico, como eu falei para vocês, mas eu vou colocar fixo. Mesma coisa com o e-mail. E o e-mail do destinatário eu vou colocar meu e-mail fixo também, isabelle@pipefy.com. Aqui a gente escolheria, pessoal, as configurações. Então, se a gente gostaria de enviar quando os cards saírem dessa fase ou enviar quando os cards entrarem nessa fase. Esse eu vou deixar para enviar só manualmente, porque eu vou enviar para vocês verem. Então, a gente salva aqui a configuração e vamos lá no card para eu enviar manualmente. Eu venho aqui no card na fase Inbox, que foi onde a gente configurou. Abro aqui a opção Template de e-mail, clico em Novo, seleciono aqui Modelo de e-mail teste 1 e veio aqui Modelo de e-mail teste 2. Deixa eu abrir aqui na minha caixa de entrada, pessoal. Aqui o primeiro modelo de e-mail. Então, como eu comentei com vocês, a imagem, o logo centralizado, logo depois o header. Aqui vocês conseguem ver os textos em diferentes tamanhos, então H1, H2, H3. Aqui onde eu comentei com vocês, pessoal, que a gente mudou a cor, né, usando aquele código X. Aqui que a gente colocou ele em itálico, em negrito. O botão, então a gente faz o hover aqui e vê que tem um link nessa imagem. Nessas também, que são os botões de redes sociais que a gente criou. E aqui na configuração, que é um H6, que a gente usa para fazer esse bem pequenininho. E esse outro que a gente criou também, tem aqui o centralizado, o texto centralizado, aquele texto com a cor de fundo, o parágrafo, o texto alinhado à direita, centralizado e à esquerda, texto justificado, texto em negrito, itálico, sublinhado, riscado e marcado, e os hiperlinks, o texto numa cor diferente, as listas, as imagens, a imagem com o hiperlink, o GIF e a tabela. Agora, pessoal, eu vou passar para apresentar alguns modelos de alguns processos na ordem que eles estão aqui. Então, eu vou mostrar para vocês dois processos internos. Então, um processo de pedidos de reembolso, um de solicitações de férias e dois processos externos. Um processo de vendas e um de atendimento ao cliente. Para não tomar muito tempo, porque a gente só tem mais 30 minutos, eu vou apresentar da seguinte forma. Eu vou explicar o que foi configurado, ou seja, o fluxo do processo e dos e-mails. E caso vocês desejem ver alguma configuração específica, eu vou mostrar um e-mail dentro do processo. E caso vocês desejem ver os demais, eu posso abrir para vocês. Então, à medida que eu for terminando cada um dos e-mails, eu posso abrir para vocês. Mas, de forma geral, eu vou mostrando meio mais por cima, só para mostrar para vocês a utilização em cada um desses processos. Daí, caso vocês desejem saber mais sobre um dos exemplos,
eu entro mais a fundo, tranquilo? Conforme eu comentei com vocês, pessoal, esses processos internos é bastante interessante a gente usar a criação por formulário público. Então a gente vem aqui, ó, copiei esse link do formulário público e vou mostrar para vocês a criação direto lá pelo formulário. Então a gente abriu aqui esse formulário. Esse formulário é o que a gente pode compartilhar com a empresa inteira. Então, eu tenho lá o meu departamento financeiro, ele tem um pipe de solicitações de reembolso e ele não precisa adicionar todos os funcionários dentro do pipe deles de solicitação de reembolso. Ele só torna um formulário público, manda esse formulário para todo mundo e a empresa usa esse formulário para criar as solicitações. Então, eu vou lá, preencho meu nome, meu e-mail, despesa, o valor, a data da despesa. Aí aqui você colocaria em anexo o recibo ou a nota fiscal, nome do supervisor e departamento. A gente vem aqui em criar nova solicitação. No momento que essa solicitação é criada, pessoal, já é enviado um primeiro e-mail. Vocês podem ver que o card já foi criado aqui na fase de triagem. No momento que ele entra na fase de triagem, já é enviado um e-mail de seu pedido foi recebido. Então, esse e-mail eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, vocês conseguem ver aqui já em templates de e-mail que já tem aqui o de pedido recebido. Eu já vou movimentar o card, pessoal, para as demais fases, para que os e-mails já sejam todos enviados, que a gente tem um e-mail configurado para cada fase desse processo. Esse fluxo é interessante para que a gente mantenha os nossos clientes do processo, né, mesmo que eles sejam clientes internos, informados de cada passo, mesmo que eles não sejam membros do processo. Nesse primeiro modelo, a gente já usou conteúdo dinâmico aqui, ó, no título, para informar que seu pedido de reembolso referente a, esse aqui é o nome da despesa, então o que foi a despesa, foi recebido. Então a gente tem um modelinho bem simples assim, aqui só com o logo, informando recebemos seu pedido de reembolso, olá, o nome da pessoa, recebemos seu pedido, assim que passar pela triagem inicial, ele será encaminhado para aprovação do supervisor. Aqui os detalhes da solicitação, para que a pessoa possa confirmar e informando qual vai ser o próximo passo do processo. Aqui no fluxo, a gente tem então, quando ele entra na fase aprovação, é enviado um novo e-mail informando que o pedido foi enviado para aprovação. Quando o pedido é aprovado, ele entra na fase de pagamento, ele recebe um novo e-mail informando que o pedido foi aprovado, e quando o reembolso é processado, então ele recebe o pagamento, ele entra na fase concluída e ele recebe um novo e-mail informando que o reembolso foi processado. Esses e-mails, pessoal, estão aqui, ó. Seu pedido de reembolso, recebemos seu pedido de reembolso, então seu pedido de reembolso referente a diárias Hotel São Paulo foi recebido, recebemos seu pedido de reembolso, olá Isabelle, com todas as informações aqui, supervisor de Customer Success, despesa, tudo certinho os detalhes, aí aqui foi enviado para aprovação do supervisor, seu pedido de reembolso foi aprovado e seu pedido foi processado. Opa, deu uma quebradinha aqui no código, ó, pessoal. Quando isso acontece, a gente já sabe que, como eu comentei com vocês, alguns códigos a gente não consegue ver na hora. A gente entra aqui, ó, e vê que faltou um. É muito bacana, pessoal, usar esses códigos de HTML, porque eles realmente permitem a gente criar e-mails com uma cara mais profissional e que realmente ficam mais bacanas, mais bonitos para mandar para o cliente. Mas realmente tem que ter bastante atenção ao detalhe, porque às vezes passa um código que a gente não fecha, alguma coisa, e acaba quebrando. Mas é sempre bom testar e não deixar passar esses detalhezinhos, né? Prosseguindo aqui, pessoal, o próximo exemplo é um exemplo simples de solicitação de férias, que, da mesma forma que o caso do reembolso, as solicitações também são recebidas pelo formulário público e a gente usa o e-mail template para enviar atualizações para esse cliente interno. Então, a gente vem aqui, abre o formulário para criar uma nova solicitação. Conforme vocês vão ver nesses e-mails, pessoal, o bacana é que a gente consegue criar uma identidade de acordo com o que se trata do processo. Então, supondo esse é um processo de férias, eu consigo editar o formulário de forma a deixar ele com uma cara de um processo de férias, e eu consigo editar também os e-mails para deixar eles com cara de férias, né? Que a gente fecha aqui e já foi criado aqui um novo e-mail, um novo card, desculpa.
Assim que ele entra na fase de triagem, pessoal, a gente já configurou um e-mail para ser mandado automaticamente quando ele entra aqui, informando que o pedido de férias foi recebido. Quando ele é passado para aprovação, a gente envia um e-mail avisando que o pedido está em análise e assim que ele for aprovado, vai ser informado novamente. Quando as férias forem agendadas, aqui a gente tem uma possibilidade bacana, pessoal, com essa data de início de férias. Para quem tiver interesse em configurar aquela automação que eu comentei com vocês, dá para a gente configurar uma automação usando essa data. Aqui é um campo de data de vencimento, né? A gente consegue configurar uma automação com uma data antes da data de um dia antes da data de início das férias, para quando o card ficar vencido, né? Então, quando chegar na data de vencimento, o card vai ser movido automaticamente para em férias e vai ser enviado o e-mail de boas férias, que é o que está configurado na próxima fase. Então, quando ele entra na fase em férias, a gente tem um e-mail configurado desejando boas férias. Então, o ideal é que ele entre nessa fase um dia antes das férias. E daí, nessa fase, a gente podia adicionar um outro campo de data de vencimento para atualizar essa data e criar uma nova automação para já mover ele automaticamente para a fase concluído na data de retorno das férias e enviar o último e-mail da nossa cadência desejando boas-vindas ao nosso funcionário que retornou de férias. Então, a gente vem aqui na nossa caixa de entrada e vem aqui o primeiro, ó, recebemos seu pedido de férias. Olá, recebemos seu pedido de férias. No momento, ele está em análise antes de ser enviado para aprovação do seu supervisor. Aí aqui os detalhes da solicitação, tudo certinho conforme foi criado no nosso processinho, quando ele foi enviado para aprovação, também com os mesmos detalhes da solicitação, quando o pedido foi aprovado, confirmando data de saída e data de retorno, desejando boas férias, desejando boas férias agora sim. Amanhã é o início das suas férias, então estamos passando para te desejar um bom descanso. E aqui, seja bem-vindo novamente quando ele retorna das férias. Então isso é bacana, pessoal, que a gente realmente consegue criar um fluxo meio mais humanizado de comunicação num processo que geralmente seria mais mecanizado. Então a gente usa essas mensagens automatizando tudo até o próprio envio das mensagens, até a própria movimentação dos cards e criando essa comunicação mais humana dentro dos processos da empresa. Isso é bem legal e torna o atendimento mais próximo, né? O próximo exemplo, pessoal, é um exemplo que a maioria das pessoas a gente acaba convivendo com esse processo como na ponta dele, né, como consumidor. Quem nunca recebeu o e-mail de pedido recebido? Acho que grande parte das pessoas já recebeu esse e-mail de seu pedido foi recebido, né? Então a gente vem aqui e cria rapidinho um card. Aqui a gente coloca todas as informações e cria um novo pedido. Isso é bem bacana a gente criar os modelos de e-mail com bastante conteúdo dinâmico, pessoal, que a gente consegue já enviar na confirmação do pedido recebido que ele recebe assim que ele cria um novo card. Então, o vendedor foi lá e criou um novo card. Ele já vai enviar automaticamente para o cliente um e-mail com o ID, que é o número do pedido, que é esse ID do card automaticamente aqui. Os itens do pedido, valor do pedido e frete, dados do comprador e prazo de entrega. Quando ele vai aqui, ele está na fase de pagamento, né? Daí, quando o pagamento é aprovado, ele vai ser movido para a fase de separação. Então, quando ele entrou na fase de separação, ele vai mandar para o cliente um e-mail avisando que o pagamento dele foi aprovado. Depois que os itens já foram separados, ele vai para o envio, ele vai entrar aqui, na separação, a gente vem aqui, coloca a data de saída, então coloca aqui dia 28, a data de saída e o código de rastreio. Então, e o código de rastreio e move para envio. Eu coloquei esses dados, pessoal, porque esses dados também são conteúdo dinâmico. É bacana sempre incluir essas informações, porque para o cliente poder acompanhar o código de rastreio dos correios, etc. E daí, no final, quando o pedido já foi enviado, que o pedido foi entregue, a gente coloca aqui quando o pedido foi entregue super rápido, a gente coloca entregue. E quando ele entra na fase pedido entregue, ele manda um link para aquela pesquisa de feedback que a gente comentou. Então, tá aqui, ó, pedido recebido, com as informações que a gente comentou, número do pedido, itens do pedido, valor dos produtos, frete, endereço de entrega, valor do frete, valor total, informando os próximos passos. Pagamento foi aprovado, também confirmando os dados do pedido. Aqui o pedido foi enviado, o momento da compra no dia,
o número do pedido e código de rastreio, e aqui o pedido foi entregue e o link para pesquisa de satisfação que eu comentei com vocês, que aqui a gente linkou para um outro pipe que a gente já tinha de uma pesquisa de satisfação, que também é um formulário público. Isso é bacana, pessoal, que vocês conseguem gerenciar tudo dentro da mesma plataforma. E por último, pessoal, a gente vai falar sobre o processo de atendimento ao cliente, que tem aquela funcionalidade que eu comentei com vocês, de você responder ao cliente por dentro do Pipefy. Então, eu vou vir aqui, vou abrir uma nova solicitação, um novo ticket. Então, aqui a gente tem um e-mail que é enviado automaticamente no momento que ele entra em triagem. Só que aqui, quando ele entra, ele manda as informações com o número do ticket, que é o ID do card, data de abertura e o assunto. Quando ele entra em atendimento, esse eu vou mostrar para vocês as configurações. Porque essa configuração é diferente. Ele usa um atributo dinâmico, pessoal, que a gente chama de card email. Isso é o que faz com que a gente consiga responder o e-mail aqui por dentro. Opa, a gente clica aqui para abrir o modelo chamado em atendimento. E a gente vê aqui, ó, que o e-mail do remetente é esse atributo aqui, card e-mail. Esse atributo a gente gera aqui, ó, entidade card, propriedade e-mail. Esse e-mail, pessoal, é o mesmo e-mail que a gente vê aqui, ó, quando a gente abre o e-mail. Esse é o e-mail que aparece aqui. Esse é aquele e-mail único de cada card. Então, quando o cliente recebe, ele vai receber assim, ó. Então, o chamado está em atendimento, seu chamado de suporte está em atendimento. Então, tá vendo aqui as informações. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato respondendo essa mensagem. Então, eu vou clicar aqui em responder e eu respondi aqui. Quando eu respondi para ele, ó, ele apareceu aqui o que eu mandei certinho, teste. Então, eu posso vir aqui e responder por dentro mesmo, ó, responder e continuar a conversação por dentro desse card. Ou se eu já finalizei, eu vou para concluído e já envio o modelo final que já está aqui, mostrando o que ficou faltando, pessoal. Aqui, ó, seu chamado relativo a ticket de suporte, que foi o e-mail inicial, e o último da conclusão. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos pela participação. Muito obrigada a todos novamente por juntarem a nós nessa tarde. E tenham todos um bom fim de tarde. Muito obrigada.